Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Fisiopel. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é um bônus, só que a gente vai falar de um tema que é chamado LARS. LARS é Síndrome da Ressecção Anterior do Reto. Vou explicar o que é isso e qual é a importância para o fisioterapeuta sobre esse assunto. Então, lembrando que a gente lembrar um pouquinho da anatomia do reto, a gente vai lembrar que o reto ele é dividido em três partes, né? O reto alto, o reto médio e reto baixo. O reto, cada um desses segmentos tem em torno de 5 centímetros. E esse reto baixo ele vai desembocar aqui na região do canal anal e do ânus. Então, essa divisão ela é basicamente didática, mas ela é muito importante por causa da função do reto. O reto ele tem uma função basicamente de reservatório, ele armazena as fezes no último estágio ali antes da evacuação. E esse armazenamento é bem importante para que a gente não fique indo ao banheiro muitas vezes, para que a gente consiga ter uma vida social melhor, consiga acumular uma quantidade de fezes e quando tiver no momento adequado a gente conseguir fazer essa eliminação de uma forma adequada. Então, quando o reto está comprometido, como a gente já falou em algumas aulas prévias, isso pode comprometer, né, o sistema de evacuação e, consequentemente, a qualidade de vida. A gente divide, então, basicamente aqui o reto, os 2,5 a 3 centímetros finais é o canal anal, onde a gente encontra toda a musculatura, né, do esfíncter anal, assim como o bulbo retal. A partir daí a partir da cripta que a gente considera que é o reto, né? O reto baixo até 5, 6 centímetros, o reto médio até 11 centímetros e o reto alto aqui em cima. Isso vai interferir bastante em algumas cirurgias que a gente faz como coloprocto. Essas cirurgias vão ajudar alguns pacientes com relação, por exemplo, ao câncer, à doença diverticular, endometriose, né? Então, existem várias cirurgias que a gente acaba fazendo e esses parâmetros que a gente utiliza de reto médio, reto baixo e reto alto são importantes para a gente determinar qual forma de anastomose, ou seja, qual forma de costura que a gente vai realizar ali para fazer a emenda, para não deixar esse paciente com a bolsa, com a colostomia em definitivo. Então, essa é a importância da cirurgia e do comprimento do reto que vai ficar. Então aqui existem algumas imagens, né, mostrando, por exemplo, se o tumor for aqui mais alto, a gente consegue fazer uma ressecção com uma margem boa, deixando bastante reto, né? Isso vai influenciar bastante. Quando a lesão já é mais aqui embaixo, próximo do esfíncter, muitas vezes a gente precisa deixar uma margem e, consequentemente, a gente tem que fazer uma anastomose bem baixa aqui, próximo do canal anal, que é possível. Uma ressecção aqui no meio termo, aqui, né, próximo aos esfíncteres, que a gente chama de interesfíncteriana, ultra baixa, né, que a gente consegue fazer uma anastomose preservando ainda a maior parte dos esfíncteres, e a ressecção anterior, que é um pouquinho mais acima, deixando aqui em torno de 2 ou 3 centímetros aqui de reto, que é, mesmo utilizando essa técnica, a gente vai ver que alguns distúrbios evacuatórios vão surgir quando a gente utiliza essa anastomose. Mas isso é uma opção, né, que a gente vai discutir mais à frente, mas do paciente, né? Então o paciente tem que estar ciente que ele não tendo reto, ele pode ter alguns distúrbios evacuatórios e por consequência diminuir a qualidade de vida. Mas por outro lado, ele também pode se livrar de uma colostomia, uma ileostomia em definitivo. Então é isso que a gente discute muito com os pacientes e essa é a importância desse tema que a gente vai citar, porque a doença diverticular, a doença endometriose e a doença neoplásica, né, que é o câncer, eles são muito frequentes no nosso dia a dia. Então, a gente precisa estar sabendo disso. Aqui, mais ou menos, alguns tipos, né, das ressecções, que pode ser bem aqui como nesse H, que é bem baixo, causando uma amputação do reto, uma anastomose bem baixinha, que é no G, uma anastomose um pouco mais baixa, uma anastomose cada vez mais alta, né? Então a gente consegue dimensionar através dessas medidas que a gente faz. Aqui alguns tipos, né, de costura que a gente vê, então uma anastomose aqui mais alta, né, preservando os esfíncteres, uma anastomose em J, que a gente chama, que no caso de doença inflamatória intestinal, a gente tenta fazer um reservatório meio falso, né,
para com o intestino que desce ali, fazer a costura para ficar uma cavidade maior, para caber mais fezes. A gente também pode fazer essa outra técnica que a gente costura aqui no meio, deixando tudo isso uma bolsa, né, falsa, né, uma bolsa nova, ou a gente fazer uma anastomose assim com uma sutura longitudinal que a gente aumenta também o calibre desse reto. Então aqui mais uma imagem do que é a anastomose, né? Então a gente tem um tumor aqui, a gente tira essa parte e faz a emenda. Né? Nesse caso aqui a gente deixou bastante reto, então é uma cirurgia que provavelmente vai ter menos prejuízo para o paciente. Aqui, por exemplo, nesse caso de câncer aqui embaixo, a gente tem que fazer uma costura aqui embaixo, tirar uma margem aqui e fizer uma costura aqui através de um aparelhinho que chama grampeador, e aí a costura ficou bem aqui na linha petina, bem embaixo. Então isso vai comprometer bastante a qualidade de vida do paciente, mas também vai deixar ele sem a bolsinha, né? Então, o que acontece? A síndrome de Lars ela é uma entidade muito estudada no mundo todo, principalmente porque os pacientes, muitos deles não querem ficar de bolsinha, então a gente acaba encontrando um número grande de pacientes que vão ter esse problema. A gente vai ter assim, normalmente quando a gente deixa menos do que 8 centímetros do reto, normalmente é onde que vai ter a maior incidência dessa síndrome, né? A gente vai ver que tem algumas pontuações que a gente também divide em síndrome de Lars, Lars de uma forma minoritária e majoritária, né? Então a porcentagem dos pacientes, 54% não vão ter Lars, 13% vão ter sintomas mínimos e 32% mais ou menos vai ter sintomas importantes, tá? Então o que o paciente vai ter basicamente? Urgência evacuatória, incontinência fecal e uma frequência alta de idas ao banheiro. E também pode ter a sensação de evacuação incompleta. Vou explicar um pouquinho mais. Mas a gente usa um score aqui, que é o score de Wexner, que a gente também usa na incontinência fecal, no qual a gente vai perguntar para o paciente qual tipo de incontinência ele tem, né? Se é para sólidos, líquidos, gasoso, se ele tem que usar fralda, ou se ele tem uma alteração do estilo de vida, né? Se compromete a qualidade de vida. Então a gente vai perguntar aqui essa pontuação, né? Se ele tem sempre, frequentemente ou raramente, se é o escape sólido, líquido, gasoso, e com a pontuação, se for 0 a gente tem uma continência perfeita, e se for 20 a gente tem uma incontinência completa, e conforme a pontuação a gente consegue também pontuar esse paciente para um tratamento mais adequado. Então, o que é a síndrome da ressecção anterior? Normalmente o paciente vai ter como sintomas. Ele vai ter uma função intestinal imprevisível, né? Ele nunca sabe quando que ele vai ter que ir no banheiro, ele vai ter uma alteração na consistência fecal, ele vai ter um aumento das idas ao banheiro, muitas vezes evacuações doloridas por essa frequência tão alta. Algumas vezes ele vai ter dificuldade de esvaziamento, então ele vai sentar no vaso, vai fazer as fezes, mas não vai conseguir eliminar por completo. Urgência fecal ele também pode ter, incontinência, e o soiling, que é o escape, né? O escape nas fezes sem perceber. Por conta disso ele vai ter uma dependência do banheiro, né? Vai sempre estar preocupado com a função intestinal dele, sempre vai estar insatisfeito com esse intestino, e ele vai estar buscando sempre estratégias e compromissos para tentar resolver, que vai impactar na sensação, na saúde mental dele, né, no bem-estar, a vida social também vai ser prejudicada, o relacionamento também pode ser prejudicado e consequentemente a vida de responsabilidade, de trabalho também vai ser prejudicada. Então a gente imagina que isso é um comprometimento importante, né? E por que isso acontece, né? Isso aqui vai, quando a gente faz uma retirada do reto e um reto em grande proporção, a gente vai ter uma perda do reservatório retal. Inevitavelmente, quando a gente corta ali, tira essa parte do reto, a gente vai ter uma lesão nervosa, né? Então vai ter uma denervação nervosa. A gente vai aumentar a motilidade colônica, principalmente porque vai reduzir o reservatório ali, então acaba o intestino funcionando mais rápido, né? Outros problemas é a radioterapia. A radioterapia ela causa um enrijecimento do tecido, causando menor complacência, menor relaxamento e dilatação desse intestino. Então, consequentemente, também ele vai ter essa dificuldade.
A sensibilidade anal, reto-anal pode estar comprometida, principalmente pela denervação autonômica. E a pressão na região anal, principalmente no esfíncter anal de repouso, também pode estar comprometida por causa dessa costura, uma dilatação local e uma perda da força, né? Tudo isso vai impactar na síndrome de Lars, né, que eu comentei, e consequentemente vai ter uma queda na qualidade de vida. Então, os sintomas, basicamente, que eu comentei ali, vai ser fragmentação das fezes, aumento do número de evacuações, urgência fecal, tempo de contração diminuída e incontinência fecal. Pode também ter evacuação completa, aumento do número de evacuações noturnas, diminuição da consistência das fezes e às vezes necessidade de compressão abdominal ou digitação para eliminar todas essas fezes. E o tenesmo também, que é uma queixa bem comum dessa síndrome. Então, normalmente, o que acontece é isso, né? A distensão, que é chamada de complacência retal, pode estar comprometida. Existem algumas técnicas novas cirúrgicas no qual a gente faz a preservação do nervo. Nem sempre isso é possível, principalmente em casos de câncer, né? Mas em casos de endometriose, de vertículos, a gente consegue fazer essa preservação para não comprometer tanto o reto. A segunda é essa alteração do sensor, né? Pelo fato de a gente diminuir significativamente o tamanho do reto, esse sensor vai ficar alterado, também causando comprometimento. Se a gente preservar o nervo, a gente tem um ganho com isso, né? A zona de alta pressão ali na região anal, que é o esfíncter, também pode estar comprometido, tanto pelo esfíncter interno quanto esfíncter interno, e as hemorroidas que ajudam essa zona de alta pressão. O reservatório, consequentemente, a retirada vai ter diminuído, por consequência também vai causar aumento de evacuações, número de evacuações, né? E essa contração também pode estar prejudicada por conta da cirurgia. Então, isso acontece, essa diminuição do reservatório vai acontecer em 30% a 50% das anastomoses coloretais baixas, ocasionando distúrbio de continência. Vai diminuir esse volume máximo, né, de capacidade de tolerar ou acumular as fezes. A gente tem que pensar sempre nessa altura da anastomose, por isso que eu falei no comecinho, essa divisão do reto médio, baixo e alto. O cirurgião pensar se vale a pena fazer essa anastomose muito baixa, se o paciente não vai ficar com comprometimento, né, esse coto retal. Se o paciente sofreu radioterapia ou teve uma fístula, também isso compromete o reservatório, a gente tem que pensar nisso. E a complacência retal diminuída é a principal consequência de todos os danos, além do nervo. Então, são os pontos que o cirurgião pensa quando ele vai fazer essa cirurgia. Porque quando a gente pensa em tudo isso, a gente reduz a qualidade de vida da pessoa, limita o retorno ao trabalho e muitas vezes a ostomia é a melhor solução. Mas muito para o paciente, muitas vezes ele não quer essa solução. O que a gente pode fazer então para a gente decidir em conjunto? Se o paciente não decidir pela colostomia, ele vai ter que saber de todas as consequências, né, de uma ressecção do intestino. Então a gente vai fazer uma avaliação fisiológica importante, uma avaliação anatômica, né, e de repente a gente até faz um biofeedback pré-operatório, para que a gente prepare esse paciente, já vai organizando a vida desse paciente e já conscientize esse paciente dessa musculatura. E depois que a gente fez a cirurgia, depois que a gente já está com esse problema, o paciente desenvolveu esse problema por conta dessa anastomose baixa, dessa retirada do reto, a gente pode intervir. Como que a gente pode fazer isso? Então, ajudar na posição evacuatória, promover esse esvaziamento total da evacuação, né? Seja com lavagem, seja com exercícios, mudar essa dieta do paciente, buscar uma ajuda psicológica, né? Para ele não ficar nervoso, ele poder entender esse momento que ele vive. Podemos usar antidiarreico, normalmente esse paciente, depois de um ano, há uma acomodação dessa anatomia e o paciente tem uma melhora, né? E a preservação dos nervos, né, que a gente comentou ali, se a gente conseguir preservar, a cirurgia robótica está vindo aí, que pode ajudar a melhorar isso aí. Então, existem alguns guias, né, de como a gente fazer o tratamento. Então, basicamente assim, ó, o tratamento do Lars, quando os sintomas são mínimos, né, diarreia a gente pode usar remédio, ou loperamida quando ele precisar, não é bom ficar usando muito com frequência. Se o paciente tem urgência, a gente pode usar um antagonista de serotonina, que é um antidepressivo.
Se o paciente tiver muitos gases, às vezes a gente vai ter que usar um antibiótico. Se tiver escape, né, a gente pode usar a fisioterapia. E aqui também ele fala para usar um agente de preenchimento. Tá? Nos sintomas maiores, o tratamento não adianta ser único, né? Tem que ser multimodal, multidisciplinar. Então a gente pode usar o estimulador nervosacral, né? A gente pode usar uma cirurgia, tá? E a reabilitação pélvica talvez é o mais importante aqui, como uma técnica minimamente invasiva e como primeira opção, isso na minha opinião. Para a gente pontuar esse score de LARS, existe uma versão em português já, no qual a gente pode usar, e até para o fisioterapeuta se acostumando na conversa com o médico, fazer esses scores quando ele está fazendo o tratamento, é um parâmetro bem importante para a gente saber se o paciente está evoluindo bem ou não, se a fisioterapia está resolvendo ou não. Então hoje, os fisioterapeutas que trabalham com a gente, normalmente eles fazem a pontuação, tanto aquela primeira que é do score de Wexner de incontinência, quanto essa, para que a gente consiga monitorar esse paciente, se está tendo resposta ou não, se está adiantando ou não. Então a gente pode usar essa escala, vamos pontuando, né? Se ele consegue segurar gases, se ele tem escapamento sem querer, escape de fezes sem querer, se ele, toda vez que ele vai ao banheiro, ele consegue defecar, e qual a frequência que ele vai, às vezes ele precisa voltar mais de uma vez para conseguir fazer todo o cocô, né? E às vezes ele tem a vontade de ir ao banheiro, é tão forte que ele precisa correr, ter urgência. Aí a gente pontua e a pontuação pode ser de 0 a 20, 21 a 29, 30 a 42. E aí a gente consegue classificar o LARS em não tem, LARS menor e LARS intensa, né, a maior. Aí com isso a gente consegue fazer essa avaliação. Outro ponto aqui que a gente pode comentar é que hoje, cada dia mais, né, a gente vem tendo cirurgias de endometriose. Então a endometriose é um ponto que eu, pelo menos eu atuo bastante nessa área, e a gente bate nessa tecla que hoje a endometriose ela comete bastante o reto. Então aqui nessa região aqui a gente observa que ela focos de endometriose comete o reto. Antigamente achava-se que a ressecção tinha que se ressecar todo esse foco de endometriose. Então até nessa imagem aqui ele fala que tem que tirar o reto e os focos de endometriose junto. Mas como eu falei anteriormente, a retirada do reto pode causar sequelas, né? Então a gente tem que pensar muito bem se vale a pena remover o reto ou não. Uma vez que a endometriose é uma doença benigna, uma doença que não causa câncer, então a gente não deve hoje ressecar. Mas no caso de ressecção do reto, pode ser que o paciente venha procurar vocês por dor ou por essa síndrome de LARS, né, que é da ressecção anterior. Então a gente tem que saber até o que aconteceu para a gente poder ajudar esses pacientes. E um dado interessante aqui na nossa casuística, que eu fiz um estudo de 2010 e 2015, olha quantas queixas esses pacientes de endometriose tinham. Dor pélvica, uterismo, né, que é a vontade de evacuar e não conseguir evacuar, constipação intestinal, dor retal, uso de laxantes, fezes duras e evacuação incompleta. Então, é uma porcentagem bastante alta. Então, imagina, isso aqui é um prato cheio para o fisioterapeuta trabalhar. Então, ele precisa saber um pouquinho das queixas da endometriose para poder ajudar também o médico, o cirurgião, a combater muitos desses sintomas, que esses sintomas não são causados diretamente pela endometriose, mas muitas vezes pela dor. Essa paciente tem dor, ela tem dor na relação, consequentemente ela vai ter contrações, né? E vai ter hipertonia, vaginismo. Então todos esses sintomas muitas vezes é tratado com o fisioterapeuta. Então é uma breve explanação. Se vocês quiserem mais pra frente discutir sobre endometriose, eu estou disponível, posso preparar uma aula para isso. Mas quando eu estava preparando, eu vi esses dados, eu achei importante a gente discutir, porque muitos serviços fazem a ressecção do reto, a remoção do reto, e causam a síndrome de LARS. Então a gente precisa saber que muitas vezes o paciente tem esse sintoma e não é por conta da endometriose, e a fisioterapia pode atuar fortemente nisso para ajudar a resolver esse problema. Então obrigado, espero que tenham gostado, e a gente está disponível para qualquer discussão. Até mais!